Bom dia, galerinha do nono ano. Conforme prometido, estou fazendo essa videoaula para a gente estudar todo o capítulo 2, Brasil da Revolução de 30, a ditadura civil-militar. Então, eu vou falar do período Vargas, né, do governo principalmente do Juscelino, do Jânio Quadros e do João Goulart, que ficou conhecido como Jango, e foi onde houve o golpe da ditadura militar, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, a gente vai estudar a Era Vargas, certo? A Era Vargas, vocês vão ver que vai ser de 1930 a 1945. Embora Vargas volte ao poder em 1950 e governa até 1954, como vocês vão ver na imagem a seguir. Bom, a gente tem aí a cronologia da Era Vargas. Você tem o fim da República Velha, em 1930. Vocês já sabem que República Velha foi considerado o início da República, que houve o domínio das oligarquias cafeeiras, né? A política café com leite entre Minas e São Paulo. E ela acaba com a Revolução de 30, que leva o Vargas ao poder. Depois a gente vai ter o governo provisório, que vai ser o governo do Vargas, né, desde a Revolução de 30 até sair a Constituição de 34. Em 34 é feita a Constituição, o Vargas é eleito de forma indireta pela Assembleia Nacional Constituinte, e aí ele governa através da Constituição de 34 a 37. Seria para ser até 38, em 38 haveria eleições, mas em 37 ele dá um golpe e cria um governo ditatorial chamado Estado Novo. O Estado Novo vai de 34 a 45, certo? Em 45 termina o Estado Novo, são feitas eleições e a gente volta a um período democrático. Nesse período democrático, a gente vai ter, em 1950, a eleição dele devido ao populismo, né? Ele fez muitas benfeitorias para os trabalhadores, para os pobres. Então, é considerado um governo populista e ele governa de 50 a 54 quando ele comete o suicídio, certo? É assim que se divide as fases da Era Vargas, ok? Bom, vamos ver como Vargas chega ao poder em 1930, certo? A gente sabe que o governo vinha sendo alternado entre as oligarquias cafeeiras de São Paulo e Minas Gerais através da política café com leite, ok? Só que em 1930 iria haver eleições e o Washington Luiz, que era o atual presidente, ele quebra a política café com leite porque ele não indica um mineiro para sucedê-lo. Ele vai indicar o Júlio Prestes, que era um paulista. Então, isso vai gerar nas oligarquias de Minas, do Rio Grande do Sul e da Paraíba uma revolta, né? E aí eles vão fazer um movimento militar contra o governo federal, porque o Júlio Prestes vai ser eleito. E aí eles vão fazer um movimento militar querendo, né, tomar o governo, certo? E esse movimento ficou conhecido como Revolução de 30, o Movimento de 30, que leva Getúlio Vargas ao poder em 3 de novembro de 1930, impedindo a posse do Júlio Prestes, que tinha sido eleito pelo voto popular. Bom, imagina o que foi que levou as oligarquias, né, a quebra da política cafeeira e essa revolta. Bom, havia movimentos que já não aguentavam mais essa política oligárquica, né, da café com leite, da política café com leite, que eram os tenentistas. Se vocês lembrarem, a gente teve um movimento dos tenentes, né, que eles eram contra essa república oligárquica, eles eram contra, né, a questão da desigualdade, de certa forma. Então, o que é que eles fizeram? Eles lideraram, né, foram um dos que lideraram esse movimento de 30, contestando exatamente a república oligárquica. Eles queriam o fim dessa república oligárquica. Além disso, a gente sabe
que devido às transformações socioeconômicas, vários grupos também queriam o fim do predomínio dessa oligarquia cafeeira, né? Então, isso também vai ser um fator. E, principalmente, por exemplo, a região do Rio Grande do Sul, né? E no Nordeste, que não predominava a oligarquia cafeeira. Além disso, assim, a gente sabe que a crise de 29, né? O Brasil ficou sem ter como exportar café, porque o principal comprador, que era os Estados Unidos, entrou em crise. E o governo também não tinha como auxiliar os cafeicultores. Então, muito cafeicultor foi à falência. Então, esse também foi um dos fatores, né, para a Revolução de 30. Então, foi as oligarquias dissidentes, ou seja, oligarquias que não faziam parte da política café com leite, os tenentistas e a crise, né, que gerou o movimento de 30. Além disso, né, como eu falei, a quebra da política café com leite, devido o Washington Luiz ter optado pelo Júlio Prestes em vez de ter escolhido outro. Os tenentes e as oligarquias dissidentes disseram que essas eleições foram eleições fraudulentas, e aí isso foi um dos motivos também, que aí eles não aceitaram a vitória do Júlio Prestes, dizendo que houve fraude. E para completar, gente, houve o assassinato do João Pessoa, que era o vice do Vargas, porque quem concorreu nessas eleições de 30 foi o Júlio Prestes, né, pela chapa de São Paulo, dos cafeicultores de São Paulo. E como ele quebrou a política café com leite, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba fizeram uma chapa concorrente, tendo o Getúlio Vargas como presidente e o João Pessoa como vice. Quando eles perderam, gente, a oligarquia e os tenentes, né, as oligarquias dissidentes e os tenentes disseram que houve fraude, como eu acabei de dizer. Mas o Getúlio aceitou a vitória do Júlio Prestes. Só que aconteceu um fato, né, que eles não esperavam, que foi o assassinato de João Pessoa em Recife. Embora o assassinato de João Pessoa não tenha causa política, mas os tenentes e as oligarquias dissidentes, né, de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, acusaram, né, o Washington Luiz e o Júlio Prestes de terem encomendado esse assassinato. E aí isso vai fazer com que eles, né, se motivem para fazer a Revolução de 30, como eu falei para vocês. Bom, gente, a Revolução de 30 ocorre. Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba vão mandar tropas contra as tropas federais e esse movimento vai vencer, né? A Revolução de 30 vence as tropas e tomam o governo. E aí eles entregam a presidência do governo a o Getúlio Vargas. Então começa o governo provisório de Getúlio Vargas. Provisório porque não foi por eleição, né? Foi um golpe, né, onde eles tomaram o poder através da Revolução de 30. E aí o governo provisório vai durar de 30 a 34, porque em 34 é lançada a Constituição. Bom, gente, o que é que marca, né, o governo provisório? A primeira coisa é que é formado um governo, né, com as velhas oligarquias, só que agora de Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, né? E aí eles se comprometem com a burguesia industrial, né? E com os tenentes. Então é um governo que tem aliança com esse grupo, certo? Vários governadores do estado foram afastados e o Vargas vai nomear interventores em vez de governadores. E esses interventores, a maioria eram pessoas de confiança dele ligadas ao tenentismo. Uma outra coisa que o Vargas vai fazer no governo provisório é criar alguns ministérios, entre eles o do trabalho, da indústria, né, e do comércio, que vai criar a legislação trabalhista, que a gente vai ver, e o Ministério da Educação e da Saúde, que implantou uma reforma no ensino, e a gente vai ver também que o Ministério da Educação criou um serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o ISFAM, para proteger o patrimônio cultural brasileiro, certo? Bom, no governo provisório, quais foram as medidas que ele tentou para conter a crise, né? Ele tentou comprar estoques do café, né, de sacas de café para poder valorizar o preço e depois destruir para que
conseguisse manter o preço do produto, né? Porque a gente sabe que o capitalismo é lei da oferta e da procura. Quando você tem muita saca de café, o preço baixa. Então, o que é que eles faziam? Eles compravam as sacas de café e mandavam queimar para ter menos café no mercado e assim o preço, né, continuar razoável. Gente, em 1932 vai eclodir a Revolução Constitucionalista de 32, que vai ocorrer em São Paulo, e era uma revolta que exigia o retorno do país à normalidade, à volta democrática, né? Porque, como eu falei, o governo provisório foi um golpe que a Revolução de 30 deu e Vargas tomou o poder. Mas não foi feito através das eleições. E, óbvio, os paulistas queriam voltar ao poder, né? Porque sua elite tinha perdido os privilégios. E aí eles fazem a Revolução Constitucionalista de 32. Mas assim, era voltar à democracia entre aspas, né, gente? Porque eles queriam, na verdade, era voltar a ter o poder das oligarquias. A Revolução Constitucionalista de 32, né? Vocês veem as imagens, eles convocam os paulistas para ir às ruas, né? Dizendo que precisava se voltar à democracia, respeitar as eleições. E aí eles vão à rua, gente, tem guerra mesmo. E aí eles são vencidos pelas tropas do governo, né? Mas isso faz com que eles forcem o Vargas a convocar, né, as eleições para criar uma Assembleia Constituinte e criar uma Constituição para pelo menos criar um governo, né, constitucional. Então, se houve alguma vitória da Revolução Constitucionalista, foi o Vargas ter convocado eleições para criar uma Assembleia Nacional Constituinte, ok? Mas os paulistas foram derrotados e Vargas continuou no poder. Vocês veem aí essa imagem do jornal, é exatamente falando, né? É o jornal Estado de São Paulo, óbvio que é um jornal paulista e vai defender as elites paulistas. O jornal se posiciona a favor delas e aí ele coloca exatamente que as tropas da Constitucionalista de 32 era com o objetivo, né, de trazer um caráter constitucionalista ao país, né? O país voltar, né, à democracia e à Constituição. Só que a gente vê, gente, que na verdade o que os paulistas queriam era voltar a ter o poder, né? Haver eleições e eles voltarem ao poder de novo. Aí são algumas imagens, né, deles convocando os paulistas às armas, como se estivessem lutando pelo bem do Brasil, né? E aí são imagens de cartazes que foram espalhados na época, convocando os paulistas a lutarem, né, para voltar à democracia, né? E o Vargas se sentir pressionado a fazer a Assembleia Nacional Constituinte. Bom, gente, uma coisa que precisa ficar clara é que a Revolução Constitucionalista não foi uma explosão de sentimento liberal, querendo os direitos da população, querendo mudanças sociais, querendo mudanças, né, de grande porte. Na verdade, foi um movimento que apenas queria que a velha oligarquia voltasse ao poder de São Paulo, porque eles tinham perdido, né, com a Revolução de 30. Não foi respeitado o presidente que eles elegeram, que era um paulista, então eles queriam isso de volta, mas não é considerado uma revolução de cunho popular ou liberal, pensando na questão exatamente como eu falei, da democracia e do direito. Era muito mais a retomada de poder pela oligarquia paulista, tá? Aí são imagens, né, do jornal falando exatamente da criação da Assembleia Nacional Constituinte de 33, e aí em 34 ela cria a Constituição, e aí é o jornal que traz a notícia de que a nova Constituição de 34 foi promulgada. Quais foram as principais características da Constituição de 34, gente? Primeira coisa é que ela cria, né, o poder executivo, ou seja, iria haver um presidente e esse presidente iria cumprir um mandato de 4 anos. Só que não teria vice-presidente, certo? Nesse período aqui. Aí ele cria o poder legislativo, composto pelo Senado e a Câmara, né? E aí haveria representante de classes, ou seja, os eleitos eles eram pessoas de setores profissionais. A eleição de 34 também cria a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar, decreta que as próximas eleições serão diretas, né, com o voto secreto, e vai manter a questão do voto, né, às mulheres, porque na eleição que houve para formar a Assembleia Nacional, gente, eu falei para vocês
que foi mulheres puderam votar e ser votadas, né, com a reforma eleitoral de 32. Então, na Assembleia Constituinte já havia sido eleita uma mulher, eu falei para vocês, e as mulheres poderiam votar. Então, na Constituição de 34, isso é reafirmado, né? As mulheres podem votar e serem votadas, certo? E havia também uma preocupação com a questão econômica e social nessa Constituição, né? Gente, a primeira eleição depois dessa Constituição foi indireta, né? Que foi aqui a Assembleia vai eleger Vargas. Por isso que o governo é constitucional, porque ele foi eleito pela Assembleia Nacional Constituinte. Mas logo em seguida, né, as próximas eleições, que seriam as de 38, seria eleição, né, direta e com voto secreto, tá? Bom, como eu falei, o Vargas ele é eleito para governar de 34 a 38 de forma indireta, né, que era uma exceção que a Constituição já previa, que a primeira eleição seria de forma indireta, e aí na próxima é que começaria o voto secreto e as eleições diretas. O Vargas é eleito, e aí entre as medidas dele, gente, ele vai criar um Código de Minas e de Águas, e ele vai nacionalizar todos os recursos mineiros do país. Então, vocês notem que o governo do Vargas é considerado um governo nacionalista, certo? O Vargas é considerado um governo altamente nacionalista. Só, gente, que a gente sabe que devido à crise de 29, estava havendo muito desemprego, redução de salário, e isso causava várias manifestações e greves por conta dos trabalhadores das classes médias urbanas, porque estava num período de muita crise econômica, né? Desemprego, salário reduzido, miséria, fome. Nesse período, gente, do governo constitucional, eu falei para vocês, vai haver dois movimentos políticos bem fortes no Brasil, certo? Um movimento criado de núcleo fascista, né, que foi o Partido Fascista Brasileiro, em 1928, que aí eu falei que as ideias, né, do fascismo e do nazismo iam se espalhar pelo mundo. E em 1932, o Plínio Salgado, ele criou a Ação Integralista Brasileira, a AIB, que foi um dos principais grupos fascistas do Brasil. O que é que eles defendiam, Jana? Aquilo que eu falei, né? Um Estado integral, altamente cheio de ordem e de autoridade. Então, as principais características é que eles eram altamente nacionalistas, defendiam um governo autoritário e anticomunista, né? Como o fascismo e o nazismo defendiam, certo? Mas também, gente, vai surgir um outro lado, né? Se esse aqui, o fascismo de extrema direita, vai criar a AIB, com a liderança do Plínio Salgado, no Brasil vai ser criado o Partido Comunista, que já existia desde 22, só que através do Partido Comunista, né, com as ideias marxistas, socialistas, vai surgir também uma instituição de esquerda, que era a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, em 1935. Gente, a gente vai ver que a ANL não eram só membros do PCdoB que participavam. A ANL era formada por ex-tenentes reformistas, né, e que eram de esquerda. Era formada, né, por pessoas que eram liberais, estudantes, né, líderes sindicais, né, e também comunistas e socialistas, né? E aí, claro que o PCdoB, por ser o Partido Comunista do Brasil, tinha muita influência, mas para vocês perceberem que não era só o PCB que participava, mas vários grupos de esquerda, certo? E aí, quem era o líder era o Luiz Carlos Prestes, que nessa época já era afiliado ao PCB e que já estava à frente do movimento de esquerda no Brasil. Uma das primeiras medidas que o Vargas vai fazer, gente, no período dele, é fechar a ANL, né? E ele vai ter apoio, óbvio, de quase todo o parlamento e da A e B, dos integralistas, porque eles tinham medo, né, que o comunismo fosse implantado no Brasil. Então, todas as oligarquias, né, e o capital estrangeiro, principalmente Estados Unidos, tinham muito medo de haver um golpe comunista no Brasil, então eles apoiavam, né, o fechamento da Aliança Nacional Libertadora. E aí a Aliança Nacional Libertadora fica na ilegalidade, né, mas continua fazendo o movimento, tá, gente? Liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Bom, em 1935, com essa
o Luiz Carlos Prestes, né, vai tentar fazer a intentona comunista, que era uma tentativa realmente de implantar o comunismo no Brasil, vai se espalhar no Rio Grande do Norte, Pernambuco e no Rio de Janeiro, mas óbvio que o Vargas vai sufocar esse movimento rapidamente, né? Então a intentona comunista, ela vai tentar conseguir, né, adeptos ao comunismo e aí deflagrar um golpe para implantar o comunismo, mas não vai conseguir porque só vai ter apoio do Rio Grande do Norte, Pernambuco e Rio de Janeiro, e o governo vai conseguir sufocar o movimento. Gente, o Vargas e a intentona comunista vai ser, vamos dizer assim, o estopim para o que o Vargas queria, porque aí o Vargas vai começar a ter apoio das Forças Armadas, né? Porque os militares eles eram altamente contra o comunismo, né? Muito ligados ao apoio aos Estados Unidos, então eles eram contra o comunismo, e isso vai ajudar o Vargas a ter apoio das Forças Armadas para fazer um golpe de Estado para se manter no poder. E aí o que é que vai fazer? Os militares, junto com os integralistas, eles vão dizer que descobriram uma grande ameaça comunista chamada Plano Cohen. E esse Plano Cohen, ele visava deflagrar, né, o comunismo no Brasil. E aí foi o que o Vargas usou, né, para suspender a Constituição, declarar estado de sítio e dar o golpe de Estado, formando um governo ditatorial, criando uma nova Constituição, certo? Então, foi graças, né, o Plano Cohen que o Vargas conseguiu legitimação para dar o golpe de Estado e criar a ditadura, certo? Depois, gente, foi visto que o Plano Cohen foi uma farsa, nunca existiu esse plano, os comunistas nunca criaram esse plano. Esse plano, na verdade, foi criado por alguns militares e pelos membros da Ação Integralista para justificar o golpe de Estado que seria dado pelo Vargas, viu? Mas foi visto que o Plano Cohen foi falso. Anos depois, claro. Gente, então, com a questão da ameaça comunista, o Vargas cria uma nova Constituição em 37. E aí, gente, nessa Constituição ele disse que está mantendo a democracia, né? E protegendo o Brasil de uma ameaça comunista. Mas a gente vai ver que, na verdade, essa Constituição, ela feria vários direitos civis, né? E permitia agora um governo altamente autoritário, né? E ditatorial. Que aí aquilo que eu falei, o Vargas ele não se declara, né, fascista nem nazista, mas vocês vão ver que ele fez um governo ditatorial altamente autoritarista, tá? Bom, o que é que tinha nessa Constituição de 37, professora? Como eu falei, ela era baseada exatamente na Constituição fascista polonesa, quando os fascistas tomaram a Polônia. E aí, era conhecida essa Constituição como polaca, porque ela tinha vários elementos que pareciam exatamente com a Constituição fascista. E aí, uma das coisas que você já vê, ela permitia a censura prévia da imprensa, do cinema e do rádio. Ela permitiu o estado de emergência e a pena de morte para aqueles que eram contra a ordem do Estado, ou seja, essa Constituição legitimava mortes de opositores ao governo. Ela decretava o fim do princípio de harmonia e independência entre os três poderes, assim, o executivo era considerado o órgão supremo do Estado e o presidente tinha a autoridade suprema do país, ou seja, ele poderia tomar as medidas que ele quisesse. E aí, óbvio, gente, que por isso que eu disse que o Vargas ele andou bem pertinho de criar um regime totalitário aqui, né, e de seguir o fascismo e o nazismo, porque a primeira coisa que ele fez com esses plenos poderes foi extinguir todos os partidos políticos, e aí veio o tiro no pé da integralista, porque a AIB nesse período também foi extinta, não só, né, o PCdoB, a ANL, mas até a Ação Integralista foi extinta, ele extinguiu todos os partidos, ele restringiu o direito de greve. E aí, óbvio que ele tinha que tomar medidas populistas para poder agradar a população, já que ele estava restringindo vários direitos. E aí é nesse momento, gente, que ele cria a Justiça do Trabalho e começa a organizar as leis trabalhistas, certo? Então, uma das primeiras medidas do Estado Novo que o Vargas vai fazer é criar a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, certo? A CLT, gente, trazia vários direitos aos trabalhadores, como até então
não havia uma jornada de trabalho regulamentada, então ele vai regulamentar que o trabalhador deveria trabalhar somente 8 horas por dia, direito a férias, 13º, aposentadoria. Então, o Vargas ele vai tomar essa medida populista para agradar os trabalhadores, né? E a CLT, gente, até hoje ela existe, né? A gente sabe que houve uma reforma onde os trabalhadores perderam muitos direitos, mas ainda assim, graças ao Vargas, os trabalhadores vão conseguir conquistar muitos direitos que até hoje existem, né? Como eu falei para vocês, férias, 13º, aposentadoria, trabalhar 8 horas por dia. Então, tudo isso foi conquista do Vargas. E é por isso que ele vai ser conhecido por ser um governo populista. E além de ser populista, gente, ele também vai ficar conhecido como pai dos pobres. Além disso, gente, ele vai criar, né, o Departamento Administrativo do Serviço Público, né, em São Paulo. Ele vai instalar o que eu falei. O Vargas ele vai investir agora não só na questão da agricultura, uma coisa que vai marcar as medidas econômicas do Vargas é que ele vai querer sair desse predomínio de uma economia baseada somente na agricultura para ser uma economia baseada também na industrialização. E aí, para isso, a primeira coisa que ele vai investir são nas indústrias de base, que a gente chama, que são as siderúrgicas, as mineradoras e as hidrelétricas. Então, ele vai criar no governo dele a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, e ele vai construir a hidrelétrica de Paulo Afonso. Então, vocês vão ver que ele vai investir muito nas indústrias de base. E realmente isso aqui vai surtir efeito, gente. Tanto para as camadas populares que vão conseguir emprego nessas obras, como também para os grandes empresários da época, né? Porque vai se investir nas indústrias. Então, isso vai agradar as oligarquias, né? A elite brasileira. Gente, além disso, ele vai criar o Instituto do Açúcar e do Álcool, né, do mate e do pinho, visando, né, favorecer essas produções aqui no Brasil. As Forças Armadas vão controlar as políticas públicas estaduais através, né, da polícia política do Filinto Miller. Então, ele vai intervir muito, né, na questão dos estados e aí vai dar muitos poderes às Forças Armadas. E o que eu falei, né? Ele vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. E o DIP, gente, ele vai ser responsável, além de fazer a censura, como eu falei, né? Dos jornais, das músicas, das peças, de tudo que era feito, né? Ele, além de censurar aquilo que ia contra o governo, ele também vai ser responsável por fazer a propaganda do governo Vargas. E aí, gente, nessa propaganda, o Vargas era visto, né, como o pai da nação. Vocês veem a imagem dele com as crianças. Ele vai criar uma imagem dele de pai da nação, né, que cuida do Brasil e do pai dos pobres, porque, como eu falei, ele tomou muitas medidas a favor dos trabalhadores. Então, ele vai também ser conhecido como pai dos pobres. Então vocês veem que o DIP ele vai ajudar a forjar essa imagem do Vargas, né, de bom pai do Brasil, de um homem do povo, né, que se preocupava. Então o DIP ele vai fazer essa figura do Vargas se tornar bem popular. E a gente diz que nesse período foi um período também que vai dar início ao populismo, né, do governo Vargas. Além disso, gente, eu falei, ele vai criar um programa chamado Hora do Brasil, que era um programa de rádio, que era veiculado todas as noites, às 7 horas da noite no rádio, que era o momento que os trabalhadores chegavam em casa, que iam jantar e ter aquele momento com a sua família. Então, as pessoas tinham esse costume de ouvir o rádio, né, à noite, os programas de auditório, as músicas, e aí ele bota no principal horário um programa chamado A Hora do Brasil, que trazia toda a propaganda política do governo Vargas, certo? Gente, para quem não sabe, A Hora do Brasil existe até hoje, só que hoje não é obrigado mais as rádios passarem no mesmo horário, de 7 horas da noite. Mas todas as rádios são obrigadas a passar até hoje a Hora do Brasil. E a Hora do Brasil, ela traz todas as notícias das medidas tomadas pelo governo, tá certo? Para quem não sabe. Então, gente, o Vargas estava construindo, óbvio, uma imagem muito boa para ele, como eu falei, né, populista, mas o governo Vargas teve suas falhas, né, teve seus problemas. E aí, entre os seus problemas, tinha a questão da perseguição, como eu falei, e aí isso aqui lembra muitos regimes autoritários, totalitários, né, porque ele mandou prender
torturar e assassinar presos políticos, além de deportar estrangeiros. Então, todos aqueles que se opunham ao governo dele ou que eram comunistas, socialistas, eram presos, torturados, assassinados e muitas vezes deportados. E aí, nesse momento, eu vou falar um pouco para vocês, rapidamente, da história da Olga Prestes. Gente, a Olga Prestes, ela era a Olga Benário, ela era uma alemã, uma judia, que ela foge da Alemanha quando o Hitler chega ao poder, e ela se refugia na União Soviética, né? Porque ela era comunista. E ali ela vai se tornar uma das principais nomes do partido, né, do comunismo na União Soviética. E ela vai ser mandada para o Brasil junto com Luiz Carlos Prestes para garantir, né, a questão da expansão do Partido Comunista aqui no Brasil. E aí ela vem com Prestes para o Brasil, ela participa lá da intentona comunista, né, assim, dá apoio e tudo, e ela se apaixona pelo Luiz Carlos Prestes e casa com ele. Quando a ANL é considerada ilegal, ela e o Prestes precisam se esconder porque vai começar essa perseguição aos comunistas. E eles ficam aqui no Brasil atuando, né, de forma ilegal. Só que o que é que vai acontecer, gente? O Vargas vai conseguir prender ela vai ser pega, uma ação da polícia, dessa polícia do Vargas, do DOPS, né, que era a polícia do Vargas para perseguir, né, os inimigos políticos, e o DOPS prende ela. E o Vargas, gente, ela estava grávida, e o Vargas, ele tem o ato de crueldade de devolver ela para a Alemanha, para o Hitler, sabendo que ela era judia e que ela ia ser mandada por um campo de concentração, mesmo estando grávida. Então, ela é mandada de volta para a Alemanha, gente. Ela vai ser mandada por campo de concentração. Lá ela vai ter a filha dela, a Anita Prestes, mas ela vai morrer num dos campos de concentração. A mãe do Prestes vai ficar lutando né, pedindo a deportação dela de volta, mas não vai conseguir. E aí ela morre num campo de concentração, mas eles conseguem trazer a filha dela, né, a Anita Prestes, de volta para o Brasil. E aí ela vai ser criada pela avó, né, porque o Prestes também vai morrer. Então, para vocês verem o nível de crueldade, né, do Vargas nesse período. Ele perseguia mesmo, mandava matar, torturar todos aqueles que eram ligados ao comunismo e ao socialismo, tá? Como eu falei para vocês, como ele era muito alinhado com as ideias fascistas e nazistas, no início da Segunda Guerra ele toma uma posição de neutralidade, né? Mas óbvio, quando os Estados Unidos fazem uma pressão e prometem apoio financeiro, né, para o governo dele, ele se alinha com o bloco dos aliados, né, que era o bloco que a gente já sabe, França, Inglaterra, né, Estados Unidos, e declara guerra à Alemanha e à Itália nazista, embora tivesse ideias parecidas, né, de governos autoritários. E aí, gente, a gente já falei para vocês, ele manda, né, membros da FAB e da FEB para a Itália, né, lá para reconquistar a Itália. A gente viu que os brasileiros vão ser importantes para conquistar várias áreas da Itália, como Turim, Montese, Monte Castelo. E essa vai ser a participação do Brasil na Segunda Guerra no governo Vargas, além daqui ser base, né, servir de base militar para porta-aviões e navios abastecerem aqui no Brasil, né? Bom, gente, em 45 vai começar devido, né, à questão da guerra. E vocês veem que a Segunda Guerra, estava querendo exatamente terminar regimes totalitários, defender, né, a democracia. Muitos vão começar a dizer que não tinha sentido o Brasil lutar numa guerra, né, a favor da democracia e continuar no regime ditatorial. E aí vão começar a haver mobilizações aqui no Brasil para que terminasse o regime, né, ditatorial do Vargas do Estado Novo. Então, a participação na Segunda Guerra e a oposição de vários partidos, né, mesmo sendo considerados ilegais, mas a UDN, o PSD, o PTB, o PCdoB vão pressionar, né, para que houvesse a questão da volta, né, à democracia. E aí o Vargas ele vai renunciar, né, e vai convocar as eleições, né, novas eleições, né? E vocês vão ver que vai haver ainda uma ala do queremismo, que era exatamente alguns defendendo que Vargas continuasse no poder, mas ele renuncia porque ele vê que não tem condição de se manter, ele perdeu o apoio de parte dos militares, e aí ele convoca as eleições. Gente, quem vai governar as eleições, quem vai ganhar as eleições vai ser um militar,
que era o Dutra, né? Ele ganha essas eleições, mas a gente vai ver, como tá aí no slide, que o Vargas, com sua política populista, ele volta ao poder, né, nas eleições seguintes. De 45 a 50, quem vai governar é o Dutra, né? O Dutra vai pegar o governo democrático, né, através das eleições, mas em 50, nas eleições, o Vargas é eleito para governar de 51 a 55, certo? Então ele vai voltar mais populista ainda, só que com o governo democrático, e aí a gente vai ver que ele vai tomar várias medidas, entre elas a criação da Petrobras. Bom, gente, em 46, né, com agora o Vargas renunciando e tendo as eleições, vai ser feita uma nova Constituição de novo, democrática, né? A eleição de 46, o que marca ela é a questão de voltar à República Federativa, né? Onde os estados têm sua autonomia. Passou de novo a haver eleições gerais e diretas para todos os cargos, presidente, governador, senador, deputado. E o mandato presidencial agora seria de 5 anos, né? Voltou a questão da independência entre os três poderes, né, que o Vargas quebrou lá no Estado Novo. Agora volta a liberdade de expressão, pensamento, locomoção, ou seja, os partidos políticos voltam à legalidade. O voto secreto, né, e direto continuou, só que só podia votar pessoas alfabetizadas. E essa Constituição, gente, ela proibia as greves, tá? E ele vai manter essa Constituição, a política trabalhista de Vargas. A CLT, ela vai estar nessa Constituição, certo? Falei para vocês, o Dutra governa esses 5 anos, vai ser um período de crise de 46 a 50, certo? 51. Vai ser um período de muita crise econômica e o Dutra não vai conseguir mudar muito o cenário. E aí isso vai favorecer que aí nas eleições de 51, o Vargas é de novo eleito, né? Com apoio, né, do povo, ele vai ter uma boa expressividade, né, na votação. E aí ele volta de novo ao poder, só que agora de forma democrática, eleito pelo povo, né? Pela primeira vez eleito pelo povo. E aí, gente, ele vai continuar as mesmas políticas que ele tinha antes com relação ao nacionalismo. Ele vai continuar, né, defendendo a criação de empresas, né, estatais, empresas do governo, tanto que aí é o que eu falei, ele vai criar a Petrobras em 53, para que exatamente o país tivesse, né, o monopólio da extração de petróleo aqui no Brasil. Ele vai continuar investindo na indústria, né, siderúrgica e petroquímica. Ele vai criar o BNDE, né, que era um Banco Nacional de Desenvolvimento. Então, ele vai aumentar. Aí, as medidas populistas, né, gente? Ele vai aumentar o salário mínimo, ele dobra o valor do salário mínimo. Continua dando benefício aos trabalhadores, só que, óbvio, ele queria ter os trabalhadores nas mãos. Então, assim como no Estado Novo, ele dá direito aos trabalhadores, mas ele busca controlar os sindicatos, né? E aí proíbe greve e todas aquelas medidas, né? Além disso, gente, aí o que é que vai gerar a crise, né, no governo Vargas, já que ele tem todas essas medidas populistas? Que muitos, gente, capitalistas norte-americanos, né, e principalmente liberais brasileiros não queriam essa política, né, estatal, de intervenção do Estado na economia. Então, eles não se agradavam dessas políticas nacionalistas do Vargas, né? Por exemplo, da Petrobras ser uma indústria brasileira, estatal. Eles não apoiavam a intervenção do Vargas na economia. Então, tanto os liberais brasileiros quanto os capitalistas norte-americanos, eles começaram a fazer oposição ao Vargas e exigir a renúncia dele. E aí, um grande representante dessa oposição ao Vargas era o Carlos Lacerda, que era um jornalista, membro da UDN, né, que era o partido da UDN. E aí, gente, o estopim para a crise do Vargas, além dessa pressão que ele estava tendo, né, dos norte-americanos, dos liberais aqui, da elite, o Lacerda, ele tinha um jornal no Rio de Janeiro e ele usava esse jornal para fazer forte oposição ao Rio, ou ao Vargas no Rio de Janeiro. E aí o que é que vai acontecer, gente? Em agosto de 54, vai acontecer um atentado conhecido como atentado da Rua Toneleiro, onde o Lacerda e o Major Vargas, eles vão ser alvejados de tiros. O Lacerda escapa, mas o Major Vaz, ele vai morrer. E aí, gente, nas investigações descobrem
que o chefe de segurança do Vargas, o Gregório Fortunato, foi o responsável pelo atentado. E aí muitos vão dizer que foi o Vargas que mandou matar o Lacerda e o Major Vaz. E aí o Vargas vai perder tanto o apoio das Forças Armadas, como, óbvio, o Lacerda vai utilizar, né, o fato dele ter sido alvejado de tiro e quase morrer, ele vai utilizar isso para conseguir apoio popular contra o Vargas. E aí, realmente, esse episódio aumentou as pressões para que Vargas renunciasse. Como Vargas não admitia perder o poder de novo, né, como ele já tinha perdido lá em 45, né, teve que renunciar em 45, ele não vai aceitar isso de novo. E aí, com a ameaça de tropas militares invadirem o palácio e tomarem o poder dele, o Vargas escreve uma carta-testamento dizendo, né, que sai da vida pública e entra para a história e comete o suicídio dando um tiro no peito, certo? Então, o Vargas ele comete o suicídio porque ele não aceitava renunciar novamente. Então, o governo do Vargas, que era para durar até 55, acaba em 54. Aí vocês têm imagens, né, do período do governo Vargas, esse período democrático, né, das manifestações nas ruas de apoio a ele, a questão da defesa do petróleo, né, da Petrobras, que ele defendia muito essa questão da estatal, né, do Brasil ter domínio sobre minério, sobre a questão do petróleo aqui no Brasil. E aí são as notícias de jornais, né, falando da morte deles, né, falando da morte dele, até falam da frase que ele disse, né, que ele vivia dizendo que só sairia do governo se fosse morto. E realmente ele se suicidou e aí sai do governo, né? Aí são imagens do enterro dele, da comoção que gerou, né, a morte dele. E realmente ele entrou para a história, né, gente? Bom, gente, depois do Vargas vem o governo do Café Filho, ele vai assumir a presidência, certo? Mas vai ser um período de crise, né, gente? De disputas partidárias, né? E aí a gente vai ter novas eleições, o Café Filho assume de 54 a 55, que ele era o vice. E aí ele assume a presidência, mas esse período vai ser um período muito conturbado. E aí ele convoca as eleições normalmente, que seriam para ocorrer em 55. E aí o vencedor é o Juscelino Kubitschek, né? E para vice é eleito João Goulart, né? E aí que ficou conhecido como Jango. Os grupos de militares e civis, eles queriam impedir a posse, né, do Juscelino e do Jango, temendo que essa política nacionalista do Vargas fosse mantida por eles, né? Os militares tinham muito medo, né, e dizendo que queriam manter a ordem democrática, e aí pensaram, né, em manter, né, a posse do Juscelino em 1955. E aí o Juscelino governa de 56 a 61, o slide está aí errado, tá, gente? É 61. E aí, quais foram as principais coisas do governo JK? O que é que vocês precisam saber do governo JK? Que ele criou um plano de metas. E esse plano de meta dizia que ele ia fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Então, a característica do governo do Juscelino é o plano de metas, onde o Brasil ia crescer 50 anos em 5, e ele vai ser conhecido como um governo nacional desenvolvimentista. Vai ser baseado no desenvolvimentismo, ou seja, ele queria desenvolver o Brasil, trazer progresso ao Brasil. E como é que ele conseguiu financiar esse desenvolvimento, sair da crise econômica, né? Ele vai investir, gente, na indústria automobilística, e aí ele vai abrir o Brasil para o capital estrangeiro. Várias multinacionais vão vir para cá nesse período. E aí, principalmente a região do ABC Paulista vai receber muitas indústrias automobilísticas, como a Ford, a General Motors, a Volkswagen, a Willys. Então, ele vai abrir o Brasil para o mercado estrangeiro. Além disso, outra coisa que vai marcar o governo do Juscelino é a construção de Brasília, né? Que ele vai criar Brasília, vai mandar construir, né, Brasília. Ela vai ser uma cidade projetada pelo Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. E aí ela vai ser uma cidade toda planejada. Vai ser a primeira cidade no Brasil a ser uma das cidades planejadas e projetadas, né? E aí o objetivo dele é que Brasília fosse a capital do Brasil. A gente sabe que ela vai ser construída, muitos trabalhadores nordestinos, porque toda essa industrialização, como eu já tinha falado, vai ocorrer somente na região sul e sudeste,
o Norte e o Nordeste não vão receber essa industrialização, esse desenvolvimento, e aí estavam em crise, né? O atraso entre no Norte e no Nordeste imperava. Então, muitos nordestinos chamados de candangos vão vir para trabalhar nessas obras de Brasília, para construir Brasília. Né? Por isso que muitos dizem que há sangue nordestino em Brasília, porque foram os trabalhadores nordestinos que construíram Brasília, né? Atraídos pela questão do emprego, já que no Norte e no Nordeste estava um índice de desemprego muito alto. E aí, gente, o que é que vai acontecer? Quando eles terminam de construir Brasília, eles não têm condições de voltar, né, para o Nordeste e nem têm condições de pagar o preço dos aluguéis na cidade de Brasília. E aí eles vão começar a morar na periferia de Brasília, aos arredores, que ficou conhecido como cidades satélites, que seriam a periferia ao redor de Brasília, certo? Gente, essa política de desenvolvimentista do JK aumentou muito a inflação no Brasil. E assim, por mais que houve muito desenvolvimento nessa área, né, automobilística, da criação de eletrodomésticos, esse período ficou conhecido, gente, como os anos dourados, porque houve muita produção de eletrodomésticos, como geladeiras, né, fogões elétricos, vários aparelhos de televisão. A televisão vai surgir nesse período. Então, assim, houve uma mudança no consumo dos brasileiros. Os brasileiros começaram a consumir vários eletrodomésticos, né? Isso mais a elite, né? Mas você vai ver uma mudança nessa forma de vida dos brasileiros, né? Principalmente das elites, de consumir agora eletrodomésticos, né? Ter vários eletrodomésticos em casa, a questão dos automóveis. Mas a gente vai ver que boa parte da população vai estar em crise, principalmente por causa da questão do aumento, né, da inflação. As pessoas não conseguiam, né, conseguir comprar alimentos, principalmente os mais pobres. A gente vai ver que as classes pobres, né, das cidades e do campo não vai ter investimento no campo, né? A gente vai ver as disparidades entre as regiões. A gente vai ver a região sul e sudeste se desenvolvendo muito, mas o nordeste e o norte, né, não recebendo investimentos. Então, tudo isso foi fruto, né, das políticas, né, também do Juscelino. E uma coisa também que vai aumentar a política do Juscelino vai ser a questão do aumento da dívida externa, porque ele vai abrir o Brasil para capital estrangeiro. O Brasil não vai ter como concorrer, né, com as indústrias de fora. E isso também para criar as indústrias aqui, né, que ele vai criar algumas indústrias nacionais, como hidrelétricas, né, vão fazer com que aumente a dívida externa, tá? Aí são imagens, né, de Brasília, da construção de Brasília, que vocês veem que Brasília foi toda projetada pelo Niemeyer e pelo Lúcio Costa. E aí, assim, aqui eu trago quais foram os benefícios do governo JK e os problemas. Os benefícios é como eu falei, que ele estimulou o estabelecimento de multinacionais. E aí, como eu falei, isso barateou o preço de alguns bens de consumo, que até então não havia no Brasil, como eu falei, né? Televisão, máquinas de lavar, geladeiras, muito eletrodomésticos ficaram baratos pela vinda dessas multinacionais. Ele vai investir muito na construção de estradas, porque ele queria exatamente aumentar o fluxo de carro e caminhões de uma região para outra. E a questão dele com a industrialização vai gerar, como eu falei, novos empregos, mas muito nas cidades, né? Como eu falei, gente, no campo as pessoas continuaram, né, na pobreza, e isso fazia com que muita gente migrasse do campo para as cidades. Por isso o período do JK é muito conhecido como um período de urbanização. Vai haver um êxodo rural muito grande, as pessoas saindo do campo para as cidades atrás de emprego. Então o período do JK é um período conhecido como um período de urbanização, onde as cidades vão aumentar muito em número de pessoas, certo? Mas quais foram os problemas? Aquilo que eu falei. Ele não criou um mecanismo para limitar as remessas de lucros para o exterior. Então, o lucro dessas multinacionais ia todo para fora. Não, eles não investiam quase nada aqui no Brasil. Aquilo que eu falei, né? Para fazer as grandes obras, ele emitiu muito papel moeda e isso gerou muita inflação. E aí vocês sabem que a inflação desvaloriza muito os salários. As ferrovias, né, que era um sistema de baixo custo, foram abandonadas porque ele investiu muito na questão das estradas para poder haver o aumento do consumo de petróleo, né, e dos derivados. E o que eu falei, né, não houve política para os camponeses e houve muito, o que provocou um êxodo rural muito grande e as cidades cresceram de formas desordenadas. Então, isso foi o que caracterizou o governo JK.
Bom, gente, depois do JK vai ser eleito o Jânio Quadros. Gente, o Jânio Quadros vai ser uma figura na história do Brasil, porque ele vai ser eleito, né, por uma aliança do PSD com o PT do B e vai ter apoio da UDN. E aí ele vai ser eleito, né, concorrendo com o Marechal Lott, ele ganha. E o vice dele, mais uma vez, quem vai vencer como vice é o Jango, porque nessa época, gente, havia eleição para presidente e para vice. Não era como hoje, uma chapa só. Você votava para presidente e você votava para vice. Então o Jango vai ser eleito junto com ele. Ele vai tomar posse e aí entre as principais medidas do Jânio, né? Ele se elegeu com uma campanha dizendo que ia moralizar as instituições públicas, queria combater a corrupção, e aí ele usava, gente, como símbolo da campanha dele uma vassoura, e ele dizia que ele ia varrer a corrupção do Brasil, né, que ele livrar o Brasil da corrupção, e aí muitos votaram nele por causa disso, né? Parece muito um pouco com o momento que a gente está vivendo, né? Então, muitos votaram nele porque ele dizia que ele ia moralizar as instituições, que ele ia combater a corrupção. Então, ele fez a campanha dele com essa vassoura na mão, dizendo que ia varrer a corrupção. Só, gente, que na hora de realmente ser eleito, ele vai ter medidas políticas muito contraditórias. Na política externa, ele tentou ser conservador, mas na verdade ele teve várias medidas polêmicas, sabe? Ele proibiu a corrida de cavalos, ele proibiu a questão do uso de biquíni nas praias, do lança-perfume, briga de galos. Então ele se preocupava muito com coisas, né, cotidianas e que não eram importantes, mas em termos políticos mesmo, de pensar um projeto de mudança para o Brasil e tudo, não era claro qual eram as medidas dele. Além disso, ele vai cumprir, né, ele vai instalar vários inquéritos liderados pelos militares para investigar a administração pública, atos do governo, né, dos governos anteriores, querendo dizer que havia roubo nos governos anteriores, e aí dizia que ia investigar nisso. Mas medidas políticas mesmo, que é bom, não ficava claro fazer. A inflação no período do governo dele estava altíssima, que ele tinha herdado da época do JK. A dívida externa estava em números astronômicos, 3,8 bilhões de dólares. E aí, tentando controlar essa dívida, ele vai controlar, fazer corte de gastos públicos, vai restringir o crédito, vai cancelar vários subsídios do governo às importações, vai congelar os salários. Então, todas essas medidas vão desagradar o FMI, né, que era o Banco Internacional que fazia empréstimos ao Brasil, e, óbvio, o descontentamento popular, que a população já estava com inflação enorme e ele congela os salários. Então, ele acaba que as medidas dele vão ser impopulares. Como medida externa, ele vai tentar tomar a liderança, né, dos países do terceiro mundo e não se alinhar com os Estados Unidos. E aí ele vai, por mais que ele se colocasse como isento, mas ele vai reatar relações diplomáticas com a China comunista, vai se aproximar de alguns países socialistas, né? E aí ele vai cometer uma coisa que vai queimar muito ele vai condecorar o líder da Revolução Cubana, Che Guevara, com uma condecoração que aqui era muito importante. E aí o Carlos Lacerda vai dizer que ele estava querendo trazer o comunismo para o Brasil. E aí ele vai perder apoio, né, de alguns da UDN, ele vai perder apoio dos militares, né? E aí, gente, na verdade ele não era comunista, ele não era, na verdade ele estava meio perdido, sabe? Até hoje dizem que ele não sabia, na verdade, o que fazer, né, com o governo. Porque ele nem era comunista, ele era anticomunista e também não era de extrema direita, né? Então vocês veem que ele vai ficar ali sem saber o que fazer. E aí, quando ele começa a receber as pressões, né, contra essas medidas dele, ele vai renunciar. Então, o governo dele, só vocês vão ver que só vai durar 7 meses. E aí ele vai renunciar, né, dizendo que forças terríveis o obrigavam a deixar a presidência. Mas muitos vão dizer, gente, que essa renúncia dele foi um golpe. Ele achava que ele renunciando,
quem ia assumir era o Jango. E o Jango era, sim, do PTB, e o Jango tinha, sim, ideias comunistas. Então, o que é que ele achava? Que quando as pessoas vissem que quem ia assumir o poder era o Jango, que tinha ideias comunistas, as pessoas iam fazer o movimento para ele voltar ao governo, e ele ia voltar mais forte, porque ele ia voltar aclamado pelo povo. Só, gente, que essa ideia dele, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Porque não vai acontecer isso. As pessoas não vão pedir que ele volte, vão aceitar a renúncia dele, e quem realmente vai assumir o governo é o vice dele. Aí são imagens dele, né? A imagem dele com a vassoura, como eu falei, na campanha política, e as imagens do jornal com a renúncia dele, né? Bom, gente, com a renúncia dele, realmente vai haver um medo, né, por parte dos militares e das elites, de que o Jango assumisse o poder, o João Goulart, porque ele estava. O Jânio Quadros, ele foi tão esperto que no dia que ele renunciou, ele tinha mandado o João Goulart para a China para fazer uma visita à China, né, uma visita oficial. Quando ele renuncia, o que é que os militares veem? Ele está na China comunista, ou seja, ele vai voltar para implantar o comunismo no Brasil. Então, tanto os militares como as elites vão dizer que o Jango não podia assumir porque ele poderia implantar o comunismo no Brasil. E aí, gente, eles vão mandar o presidente da Câmara, que era o Ranieri Mazzilli, assumir interinamente, já que o Jango estava fora e com medo dele implantar o comunismo. Só que o Jango, ele era genro do Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, e o Brizola ele vai liderar um movimento junto com alguns partidos, dizer que ele deveria sim assumir o poder, porque a Constituição deveria ser cumprida, e ela dizia que o vice era quem assumia, né, quando um presidente renunciava. Então ele vai criar essa campanha da legalidade, dizendo que o Jango tinha direito sim de assumir o poder. E aí os golpistas, né, que queriam tomar o poder, viram que não tinha como impedir, porque poderia gerar uma guerra civil. Então eles fizeram um ato adicional, dizendo que o Brasil ia entrar num momento de governo parlamentarista, onde o Jango poderia assumir o poder, mas ele iria governar de acordo com o Congresso, por isso que era parlamentarista. Então o Jango assume, gente, a presidência, só que os poderes dele como presidente estavam reduzidos à participação de um primeiro-ministro que seria indicado pelo Congresso. E aí, durante esse período parlamentar, ele vai conseguir convocar um plebiscito perguntando ao povo se o povo queria, né, esse regime parlamentar ou queria um presidencialismo, né, que era ele assumir a presidência com plenos poderes. E aí, gente, o povo vai votar pelo presidencialismo e o Jango vai assumir, né, o poder com plenos poderes. E aí a primeira coisa que ele faz é decretar o monopólio do Estado com relação à importação do petróleo e a controlar, né, o lucro das empresas estrangeiras que eles enviavam para fora, para exatamente conseguir com que as empresas investissem parte desse lucro que elas ganhavam aqui no Brasil. E aí, gente, em 64, ele vai fazer um comício e ele vai dizer várias medidas que ele vai tomar, gente. E entre essas medidas estava, né, a estatização de todas as refinarias de petróleo, a desapropriação de propriedades com mais de 100 hectares que estavam sem serem utilizadas. Ele iria dar direito ao voto dos analfabetos e o aumento de vagas nas universidades públicas. Ou seja, gente, esse plano do Jango, ele vai assustar, né, as elites e principalmente os militares, porque é óbvio que eles não queriam uma reforma agrária, né? Eles não queriam a estatização da economia, e aí é óbvio que eles começaram a acusar o Jango de querer implantar um comunismo no Brasil. E aí, gente, o Jango vai começar a ter oposição dos militares, e aí os militares vão se reunir junto com a elite, né, para dar um golpe, né, militar, político-militar no João Goulart, certo? Então, o general Luiz Carlos Guedes, né, vão simplesmente proibir esse plano trienal do Jango, né, não vão querer que esse plano trienal dele de reforma agrária, né, de estatização da economia desse certo. Então, o general Carlos Guedes, o Mourão Filho e vários políticos,
eles vão começar a fazer uma campanha, né, para dar um golpe e depor o Jango do poder. Porque eles vão dizer que o Brasil está ameaçado de ter o comunismo implantado pelo João Goulart. E aí, gente, Aqui estão os principais. o Vargas não, desculpa, como o Jango já tinha apoiado o Vargas, né, participou do governo do Juscelino, e ele acompanhou tudo isso, o Jango vai ver que se ele fosse lutar para se manter no poder, iria haver uma guerra civil. E aí o Jango ele resolve sair, né, do Brasil, se exilar no Uruguai, e aí quem assume, né, o governo vai ser o presidente da Câmara, o Ranieri Mazzilli. E aí ele vai assumir a presidência. E aí, depois de alguns dias, o Congresso, né, decreta o ato institucional 1, dando ao Congresso a função de eleger um novo presidente. Mas aí, gente, na verdade, quem assume o poder, né, não é o presidente, vai ser um dos militares, que é, né, o Castelo Branco. Então a gente vai ver que eles vão utilizar o plano trienal, né, do Jango de fazer a reforma agrária, de estatizar a economia, né? Eles vão aproveitar isso para dizer que o Jango é comunista e, na verdade, dar o golpe que fundou a ditadura militar. Gente, esse golpe teve apoio não só dos militares, como a gente está vendo aí, e como membros do Congresso, mas também da população. A população vai fazer campanha nas ruas, como a Marcha de Deus para a Família, né, com apoio da igreja, dizendo que não queriam comunismo no Brasil e que o Jango precisava renunciar. E aí o Jango, na verdade, com medo de haver uma guerra civil, ele foge para o Uruguai para se exilar lá. E aí o Ranieri Mazzilli assume, né, que ele era o presidente da Câmara, mas a gente vai ver que logo depois quem assume a presidência são os militares através do governo Castelo Branco, tá? Então a gente conclui aqui com o golpe militar. Na próxima mais à frente a gente vai estudar como foi a ditadura no Brasil, mas a gente para aqui no governo Jango quando ocorre, né, o golpe militar, certo? Aqui são algumas imagens, né, o que eu falei, ó, o povo com o Jango, né, apoiando a reforma e alguns movimentos, né, contra, né, o governo do Jango. Vocês veem alguns apoiando, outros contra, né, com medo exatamente dele instalar o comunismo no Brasil. Bom, gente, eu agradeço a vocês, né? A gente conclui aqui o capítulo 2, né? Que é o governo desde a era Vargas até o golpe militar. E aí, terminamos aqui, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e desejo, né, uma boa semana para vocês, gente. Um abraço e até breve.